Você já parou para se perguntar por que existem tantas histórias de criação no mundo antigo? Gênesis 1 nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas a maioria das pessoas assume que essa foi a primeira vez que alguém escreveu sobre a criação. A verdade é que milhares de anos antes, escribas sumérios já gravavam em tábuas de argila suas próprias histórias sobre como o mundo começou. Nesta jornada, vamos fazer 3 coisas importantes. Primeiro, vamos descobrir o que essas tábuas antigas realmente dizem. Depois, vamos entender por que essas histórias importam para a nossa leitura da Bíblia. E, finalmente, vamos ver o que acontece quando colocamos esses textos lado a lado. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história real começa. As tábuas sumérias não são apenas relíquias arqueológicas cobertas de poeira em museus distantes. Elas são vozes do passado mais profundo da humanidade. Quando arqueólogos britânicos começaram a escavar as ruínas da antiga Mesopotâmia no século XIX, eles não esperavam encontrar bibliotecas inteiras enterradas sob a areia. Milhares de tábuas de argila emergiram, cada uma preservando palavras escritas há mais de 4.000 anos. Essas não eram apenas listas de compras ou registros de impostos. Eram histórias de deuses, de criação, de dilúvios e de humanidade lutando para entender seu lugar no cosmos. O que torna essas descobertas tão perturbadoras para alguns e fascinantes para outros é uma questão de tempo. A civilização suméria floresceu entre 4.500 e 1900 a.C. Isso significa que quando Moisés teria escrito Gênesis, onde, segundo a tradição, os sumérios já tinham desaparecido há séculos. Suas histórias já eram antigas quando Abraão deixou Ur dos Caldeus. Então surge a pergunta inevitável: de onde vieram as histórias da Bíblia? Foram revelações completamente novas, ou fazem parte de uma conversa muito mais antiga que a humanidade vinha tendo sobre suas origens? Estudiosos das Escrituras debatem essa questão há mais de um século. Alguns argumentam que Deus simplesmente inspirou os escritores bíblicos a corrigir e purificar as histórias pagãs corrompidas. Outros sugerem que todas as culturas antigas preservaram memórias fragmentadas de eventos reais, e cada uma contou a história através de sua própria lente cultural. E ainda há aqueles que veem os textos bíblicos como parte de uma tradição literária maior do Oriente Médio e compartilhando temas e estruturas com seus vizinhos mesopotâmicos. Qual perspectiva está correta? A verdade é que não podemos simplesmente ignorar as tábuas sumérias. Elas estão lá, em museus ao redor do mundo, traduzidas e estudadas. O Enuma Elish, o épico da criação babilônico que herdou tradições sumérias mais antigas, descreve como o universo nasceu de um conflito entre deuses primordiais. Tiamat, a deusa do oceano salgado, e Apsu, o deus das águas doces, se misturam. De sua união surgem gerações de deuses mais jovens. Eventualmente, esses deuses jovens fazem tanto barulho que Apsu decide destruí-los. Mas o jovem deus, Ea, mata Apsu primeiro. Então, Tiamat, furiosa, cria monstros para vingar seu parceiro. O deus Marduk enfrenta Tiamat em batalha cósmica, a mata, e de seu corpo dividido, cria o céu e a terra. Compare isso com Gênesis 1, onde o Espírito de Deus paira sobre as águas, e Deus separa as águas acima das águas abaixo. Não há batalha em Gênesis, não há conflito, apenas a palavra de Deus trazendo ordem do caos. Mas ambas as histórias começam com águas primordiais. Ambas envolvem separação para criar espaço habitável. Ambas resultam na criação do céu e da terra. A semelhança é inegável, mas as diferenças são profundas.
O que isso nos diz? Alguns veem essas semelhanças como evidência de que a Bíblia simplesmente copiou mitos pagãos. Mas essa visão ignora algo crucial. A Bíblia pode estar usando estruturas narrativas familiares para comunicar algo radicalmente diferente. Quando Gênesis remove a batalha entre deuses e apresenta um único Deus criador que fala e as coisas existem, está fazendo uma declaração teológica revolucionária. Não é uma cópia, é uma correção, ou uma resposta, um novo capítulo em uma conversa antiga. Mas por que essa conversa foi esquecida por tanto tempo? Por que muitos crentes nunca ouviram falar do Enuma Elish ou das histórias sumérias da criação? A resposta tem a ver com como as escrituras foram canonizadas, quais livros foram incluídos, quais foram deixados de fora e quais contextos históricos foram considerados irrelevantes ou perigosos para a fé. Durante séculos, as autoridades religiosas protegeram os fiéis de qualquer conhecimento que pudesse fazer perguntas difíceis sobre as origens dos textos sagrados. Inscreva-se neste canal para mais revelações sobre as histórias ocultas por trás das escrituras que você conhece. E enquanto você reflete sobre essas primeiras descobertas, prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar a maneira como você lê Gênesis para sempre. As tábuas de argila têm mais a nos dizer, e os escribas antigos estão prestes a falar novamente através dos milênios. Capítulo 2. Quando o barro falou primeiro. A história da escrita humana começa na Mesopotâmia. Isso não é uma opinião, é um fato arqueológico. Por volta de 3400 a.C., os sumérios desenvolveram um sistema de escrita cuneiforme, pressionando uma cunha de junco em argila macia. Essas marcas simples evoluíram rapidamente de pictogramas básicos para um sistema sofisticado, capaz de expressar ideias abstratas, leis complexas e narrativas épicas. Quando os hebreus começaram a escrever suas próprias histórias séculos depois, a tradição de registrar mitos de criação em tábuas e rolos já era antiga. Então, o que exatamente os sumérios escreveram sobre a criação? As fontes mais importantes incluem o Enuma Elish, onde o que mencionamos, mas também textos mais antigos como o Eridu Gênesis e vários hinos aos deuses criadores. O Eridu Gênesis, fragmentário mas fascinante, conta a história de como os deuses criaram a humanidade para trabalhar nos campos e cuidar dos canais de irrigação. Depois de um tempo, os humanos se multiplicam tanto e fazem tanto barulho que os deuses decidem enviar um dilúvio para destruí-los. Mas um deus sábio, Enki, avisa um humano justo chamado Ziusudra, que constrói um barco e sobrevive. Soa familiar? Deveria. Essa é essencialmente a história de Noé, mas escrita 1000 anos antes de qualquer texto bíblico que temos. Ziusudra se torna Utnapishtim no épico de Gilgamesh e, eventualmente, Noé em Gênesis. Os detalhes mudam, mas a estrutura narrativa permanece. Um dilúvio global, um homem justo avisado, uma arca, animais salvos. Uma nova humanidade começando depois que as águas baixam. Como explicamos isso? A explicação mais simples é que todas essas culturas compartilhavam memórias de eventos reais transmitidos através de gerações. Talvez houve uma inundação catastrófica na Mesopotâmia antiga, que se tornou a base de todas essas histórias. Escavações arqueológicas realmente encontraram camadas de sedimento, indicando inundações massivas em várias cidades sumérias antigas. Mas isso explica a história bíblica? Ou a Bíblia está fazendo algo diferente com o material que recebeu? Considere como Gênesis apresenta a criação da humanidade. Gênesis 2:7 diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra
e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Agora compare com o Atrahasis, outro texto mesopotâmico. Nele, os deuses criam humanos misturando argila com o sangue de um deus rebelde sacrificado. Os humanos são feitos para servir os deuses, carregando o fardo do trabalho que os deuses menores não queriam mais fazer. A humanidade é literalmente uma classe trabalhadora divina. Ambos os textos usam argila ou barro como matéria-prima. Ambos envolvem um elemento divino sendo adicionado para dar vida, mas as implicações são completamente diferentes. No texto mesopotâmico, humanos são servos, criados por necessidade divina. Em Gênesis, humanos são portadores da imagem de Deus, criados para relacionamento e mordomia. A humanidade tem dignidade, propósito e um papel único na criação. Essa não é uma pequena diferença. É uma revolução na forma como os seres humanos entendiam seu próprio valor. Então, por que a Bíblia usaria estruturas narrativas de culturas pagãs? Porque é assim que a comunicação funciona. Se você quer corrigir uma história, você conta uma versão melhor usando a linguagem que seu público já conhece. Os israelitas viviam no Oriente Médio Antigo. Eles conheciam as histórias dos babilônios, dos cananeus, dos egípcios. Quando Gênesis foi escrito, não estava falando para um vácuo. Estava respondendo a um mundo cheio de histórias competitivas sobre deuses, criação e o propósito da vida humana. Pense nisso como um debate cultural. Os babilônios dizem que humanos foram criados para servir deuses caprichosos. Gênesis responde dizendo: não, fomos criados à imagem de um Deus pessoal e amoroso. Os textos mesopotâmicos descrevem criação como resultado de violência e conflito entre deuses. Gênesis responde dizendo que a criação foi pacífica, ordenada, intencional e boa. Não é plágio, é apologética, é teologia. É uma nova história entrando em um mercado de ideias muito antigo. Mas aqui está onde as coisas ficam complicadas. Se Gênesis está respondendo a histórias mesopotâmicas, isso significa que Gênesis não é literalmente verdadeiro? Significa que é apenas outra história antiga tentando competir no mercado de mitos? Essa é a pergunta que faz muitas pessoas desconfortáveis. E é por isso que durante séculos as autoridades religiosas preferiram que os fiéis não soubessem sobre as tábuas sumérias. Conhecimento pode ser perigoso quando desafia certezas confortáveis. Mas talvez a pergunta real não seja se Gênesis é literal ou mitológico. Talvez a pergunta seja o que Gênesis está realmente tentando nos ensinar. Verdade não é sempre sobre fatos históricos brutos. Às vezes, verdade é sobre significado, propósito e identidade. As tábuas sumérias nos ensinam que a humanidade antiga lutava com as mesmas questões que nós lutamos hoje. De onde viemos? Por que estamos aqui? Qual é nosso propósito? E cada cultura oferecia respostas através de suas histórias sagradas. Curta este vídeo se essas conexões estão abrindo sua mente de maneiras novas. E enquanto você processa essas ideias, saiba que ainda não tocamos na parte mais perturbadora da história. Porque as tábuas sumérias não falam apenas sobre criação e dilúvios. Elas falam sobre seres que existiam antes dos humanos, seres que a Bíblia menciona apenas brevemente e que a tradição posterior tentou apagar completamente da memória. Capítulo 3. Os deuses que criaram criadores. No panteão sumério, os deuses não eram seres distantes e abstratos. Eles tinham personalidades, emoções, conflitos familiares e hierarquias complexas. No topo estava An, o deus do céu. Sua contraparte era Ki, a deusa da terra. Juntos, eles geraram Enlil, o deus do ar e da autoridade, que separou o céu da terra,
e criou espaço para a vida existir. Então vieram Enki, o deus das águas doces e da sabedoria, e Ninhursag, a deusa-mãe que moldava a vida. Esses não eram deuses todo-poderosos no sentido bíblico. Eles tinham limites, precisavam de comida e descanso, e frequentemente entravam em conflito entre si. Quando os deuses menores, chamados Ididi, se cansaram de cavar canais e manter a infraestrutura do universo, eles se rebelaram. Enki propôs uma solução. Vamos criar seres substitutos para fazer o trabalho. Assim, a humanidade nasceu. E não como coroa da criação, mas como solução trabalhista divina. Essa visão da humanidade como servos dos deuses permeava toda a cultura mesopotâmica. Templos eram literalmente as casas dos deuses, onde sacerdotes alimentavam estátuas divinas diariamente. Cidades inteiras existiam para servir seus deuses patronos. Quando você entende isso, entende por que a mensagem de Gênesis era tão radical. Um Deus que não precisa de serviço humano, que cria por amor e propósito, não por necessidade, estava virando o mundo antigo de cabeça para baixo. Mas há outro aspecto do panteão sumério que raramente é discutido e que tem conexões perturbadoras com textos bíblicos obscuros. Os sumérios falavam sobre seres chamados Anunnaki, deuses menores que desceram do céu para a terra para cumprir várias funções. Esses não eram os grandes deuses criadores, mas uma classe intermediária de seres divinos que interagiam diretamente com a humanidade. Em alguns textos, os Anunnaki são descritos como tendo se casado com mulheres humanas, produzindo descendentes híbridos. Agora, olhe para Gênesis 6, 1-4. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, todas as que quiseram. Havia Nefilim na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses eram os heróis da antiguidade, homens famosos. Esse texto sempre foi problemático para intérpretes bíblicos. Quem eram os filhos de Deus? Quem eram os Nefilim? Tradições judaicas posteriores identificaram os filhos de Deus como anjos caídos. O livro de Enoque, que não está no cânon bíblico protestante, mas era amplamente lido no judaísmo antigo, expande dramaticamente essa história. Descreve 200 anjos vigilantes que desceram ao Monte Hermon, fizeram um pacto para se rebelar contra Deus e tomaram esposas humanas. Seus filhos eram gigantes violentos que aterrorizavam a terra. Esses anjos também ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: metalurgia, cosméticos, astrologia, magia e guerra. A semelhança com as histórias sumérias dos Anunnaki é impressionante. Em ambas as tradições, seres divinos ou semidivinos descem à terra, se misturam com humanos, produzem descendentes extraordinários e trazem conhecimento avançado. Em ambas as tradições, essa mistura é vista como problemática, levando eventualmente ao dilúvio que redefine a humanidade. Então, essas histórias estão falando sobre os mesmos eventos? Ou são variações culturais de um tema mitológico comum? O que torna isso ainda mais interessante é que textos bíblicos posteriores raramente mencionam os Nefilim novamente. Números 13, 33 se refere a gigantes na terra de Canaã como descendentes dos Nefilim, mas a maioria dos livros bíblicos ignora completamente esse episódio estranho. Por quê? Talvez porque levanta perguntas desconfortáveis sobre a natureza dos seres espirituais, sobre hibridização entre reinos e sobre conhecimento que não deveria ter sido compartilhado. Autoridades religiosas posteriores também ficaram desconfortáveis com essa história. A ideia de anjos se rebelando
tendo relações sexuais e produzindo monstros, não se encaixava bem em sistemas teológicos organizados. Então, interpretações alternativas foram propostas. Talvez os filhos de Deus fossem apenas os descendentes de Sete, a linhagem piedosa, e casando-se com os descendentes de Caim, a linhagem ímpia. Essa interpretação evita o elemento sobrenatural completamente, mas exige ignorar o contexto claro da passagem. Comente abaixo sua opinião sobre quem eram realmente os Nefilim. Foram seres sobrenaturais ou apenas humanos poderosos? Mas antes de você decidir, considere o que os sumérios diziam sobre os Anunnaki. Eles ensinaram os humanos sobre agricultura, construção de cidades, escrita, leis e matemática. Eles estabeleceram a realeza como uma instituição divina. Em outras palavras, eles foram responsáveis por tudo o que chamamos de civilização. Isso é apenas mito ou preserva a memória de algo real? Alguns estudiosos modernos sugerem que essas histórias podem refletir encontros entre grupos humanos de diferentes níveis de desenvolvimento tecnológico. Quando uma civilização avançada encontrava uma mais primitiva, os avançados pareceriam deuses. Suas habilidades pareceriam mágicas. Essa é uma explicação racional e materialista, mas ela perde completamente a dimensão espiritual que tanto os textos sumérios quanto os bíblicos claramente afirmam. A verdade pode estar em algum lugar entre o sobrenatural literal e o humano metafórico. Talvez essas histórias preservem memórias de uma era quando a linha entre o natural e o sobrenatural era mais fina, quando o mundo espiritual interagia com o mundo material de maneiras que não acontecem mais. E talvez seja por isso que essas histórias foram gradualmente suprimidas. Não porque eram falsas, mas porque eram perigosamente verdadeiras. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa perspectiva diferente. E prepare-se, porque agora vamos mergulhar em algo ainda mais profundo. Vamos voltar antes dos deuses, antes da criação, para o abismo primordial onde tudo começou. E lá, vamos encontrar algo que tanto os sumérios quanto os hebreus entendiam, mas que perdemos. Capítulo 4. O abismo. Antes do tempo. Todas as cosmologias antigas começam com o caos. Não o nada, mas algo anterior à ordem. Os sumérios chamavam isso de Namu, o oceano primordial que existia antes mesmo dos deuses. Dos gregos temos o caos, o vazio do qual Gaia e os outros surgiram. Os egípcios falavam de Num, as águas primordiais da não-existência. E Gênesis, no versículo 2 do primeiro capítulo, descreve a terra como sem forma e vazia, com escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairando sobre as águas. A palavra hebraica para abismo aqui é Tehom. Linguistas notam sua semelhança com Tiamat, a deusa mesopotâmica do oceano primordial. Isso é apenas coincidência linguística ou indica que o autor de Gênesis estava conscientemente referenciando e reformulando mitos mesopotâmicos? A maioria dos estudiosos hoje acredita que é a segunda opção. Gênesis está pegando a linguagem e as imagens que seu público conhecia e as usando para comunicar algo teologicamente distinto. No Enuma Elish, Tiamat não é apenas água primordial. Ela é uma deusa, consciente, poderosa e eventualmente violenta. Ela deve ser derrotada e dividida para que o cosmos ordenado possa existir. A criação é um ato de violência, uma batalha cósmica entre ordem e caos. Marduk, o campeão dos deuses mais jovens, mata Tiamat e usa metade de seu corpo para fazer o céu e a outra metade para fazer a terra. Essa é criação através de conquista. Gênesis apresenta algo completamente diferente. O Tehom não é uma deusa a ser derrotada. É simplesmente um estado de caos pré-criacional,
sobre o qual Deus tem completa autoridade. Não há batalha. Deus simplesmente fala, e a ordem emerge do caos. Luz surge da escuridão. Terra seca aparece das águas. A criação não é violenta. É pacífica, intencional e boa. Cada dia termina com a afirmação: "E Deus viu que era bom." Mas alguns textos bíblicos preservam ecos da antiga batalha cósmica. Salmo 74, 13 a 14 diz: "Foi você quem dividiu o mar pelo seu poder. Você quebrou as cabeças dos monstros das águas. Foi você quem esmagou as cabeças do Leviatã." Isaías 51, 9 clama: "Não foi você quem cortou Raabe em pedaços, quem perfurou aquele monstro." E Jó 26, 12 ao 13 declara: "Pelo seu poder, ele agitou o mar, e pela sua sabedoria, ele cortou Raabe em pedaços. Pelo seu sopro, os céus se tornaram claros. Sua mão perfurou a serpente veloz." Quem são Leviatã e Raabe? São nomes de monstros do caos, criaturas que representam as forças primordiais que se opõem à ordem divina. Eles aparecem em vários textos bíblicos, especialmente nos livros poéticos e proféticos, e eles têm paralelos diretos nas mitologias do Oriente Médio Antigo. Leviatã aparece nos textos de Ugarit como Lotã, um monstro de 7 cabeças derrotado pelo deus Baal. Raabe pode estar relacionada a Tiamat, a deusa primordial do caos mesopotâmico. Então a Bíblia contém mitos? Depende de como você define mito. Se mito significa história falsa, então não. Mas se mito significa narrativa simbólica que comunica verdades profundas sobre realidade, ordem, caos, bem e mal, então sim. E não há problema com isso. A verdade pode ser comunicada através de metáfora e símbolo tão poderosamente quanto através de narrativa histórica literal. O que esses textos sobre batalha cósmica nos dizem é que os escritores bíblicos entendiam algo profundo sobre a natureza da realidade. Há uma tensão contínua entre ordem e caos, entre criação e destruição, entre o que Deus pretende e as forças que se opõem a isso. Essa tensão não é apenas metafísica e abstrata. Ela se manifesta em nosso mundo através de injustiça, sofrimento, violência e morte. O caos primordial pode ter sido conquistado na criação, mas ecos dele permanecem. Essa é uma das razões pelas quais a narrativa bíblica não termina com Gênesis. A história da Bíblia é sobre Deus continuamente trazendo ordem do caos, redenção da destruição, vida da morte. O Êxodo é criação de uma nação das águas do caos da escravidão. O exílio e retorno é recriação de Israel depois de julgamento. E, finalmente, a ressurreição de Cristo é a vitória definitiva sobre as forças finais do caos, pecado e morte. Os sumérios não tinham essa esperança de redenção progressiva. Suas histórias eram cíclicas. Os deuses criavam, destruíam e recriavam de novo, mas sem propósito final. A humanidade existia para servir, não para ser redimida. Quando você morria, descia ao mundo sombrio dos mortos, um lugar triste de poeira e escuridão, onde todos os mortos viviam em miséria igualitária, reis e escravos juntos. A visão bíblica é radicalmente diferente. A história está indo a algum lugar. Há propósito, há progresso, há uma conclusão prometida onde Deus finalmente derrotará todo o caos e estabelecerá seu reino de paz eterna. Apocalipse 21 descreve um novo céu e uma nova terra, onde não há mais mar, onde a morte não existe mais, onde Deus habita com a humanidade para sempre. Essa é criação finalmente completada, o caos finalmente vencido de forma permanente. Mas como chegamos desse abismo primordial para a humanidade? Como a transição aconteceu de águas caóticas para o jardim do Éden? Essa é a história da criação da humanidade.
E como veremos no próximo capítulo, tanto os sumérios quanto os hebreus tinham muito a dizer sobre isso. E o que eles dizem levanta questões profundas sobre quem somos e por que existimos. Inscreva-se agora para continuar essa jornada através dos textos mais antigos da humanidade. Porque o que vem a seguir revela o momento em que barro se tornou carne, quando o físico encontrou o divino e quando uma nova criatura entrou no cosmos. E esse momento muda tudo. Capítulo 5. Sangue, barro e destino humano. A criação da humanidade é o ponto focal de quase todas as cosmologias antigas. Afinal, somos nós fazendo as perguntas, contando as histórias, buscando o significado. Então, cada cultura tinha que explicar de onde viemos e por quê. E as respostas que eles davam revelam muito sobre como se viam no universo. No épico mesopotâmico de Atrahasis, os deuses menores estão exaustos de tanto trabalho. Eles cavam canais, mantêm rios, cultivam campos. Finalmente, eles se rebelam, cercam a casa do grande deus Enlil e ameaçam destruí-la. Enlil convoca uma assembleia divina para resolver a crise. Enki, o deus sábio, propõe uma solução engenhosa. Vamos criar um trabalhador substituto. Vamos fazer um ser que carregará o fardo que os deuses não querem mais carregar. Mas como criar tal ser? Enki instrui que um dos deuses rebeldes seja sacrificado. Esse deus, chamado We-Ilu, é morto e seu sangue é misturado com argila. A deusa-mãe Ninhursag então molda essa mistura em formas humanas. O sangue divino dá aos humanos inteligência e capacidade de trabalhar, enquanto a argila os mantém mortais e terrenos. Assim, a humanidade nasce da necessidade divina, da rebelião, do sacrifício e da argila comum. Essa não é uma história que eleva a dignidade humana. Somos acidentes de conveniência, criados para servir senhores caprichosos. Nosso propósito é trabalho, não relacionamento. Nossa natureza é híbrida, parte divina por causa do sangue, mas fundamentalmente terrena e mortal. E quando morremos, não há recompensa, apenas a existência sombria no submundo. Agora considere Gênesis. Gênesis 1, 26 a 27 registra: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus. Imago Dei. Essa frase simples revolucionou o pensamento humano. Não somos servos acidentais. Somos representantes intencionais do divino na Terra. Não fomos criados porque Deus precisava de trabalhadores. Fomos criados para relacionamento, para criatividade, para mordomia, para refletir o caráter de Deus no mundo físico. Essa é uma dignidade incomparável. Gênesis 2 adiciona outra camada. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Sim, somos feitos de barro, de terra, mas não sangue de um Deus rebelde morto. O que nos anima é o próprio fôlego de Deus, pessoal e íntimo. Deus se inclina sobre o barro e respira vida nele. É um ato de proximidade incrível. Mas Gênesis 2 também introduz algo que as histórias sumérias não têm: o Jardim do Éden. A humanidade não é criada para trabalho duro em campos áridos mantendo infraestrutura divina. Somos colocados em um jardim, um paraíso de abundância, beleza e paz. Sim, há trabalho a fazer. Gênesis 2, 15 diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. Mas esse é trabalho significativo, criativo e agradável, não labuta penosa.
e há mais. Gênesis 2, 16 a 17 registra que Deus dá ao homem liberdade com limites. Você é livre para comer de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui está a escolha, liberdade, responsabilidade moral. A humanidade não é programada para obedecer. Somos convidados a um relacionamento de confiança onde a obediência é escolhida, não forçada. E então vem a solidão. Não é bom que o homem esteja só, Deus declara. Isso é notável. Pela primeira vez na narrativa da criação, algo não é bom. E o que não é bom não é pecado ou rebelião, mas isolamento. A humanidade precisa de companhia. Então, Deus cria os animais e os traz ao homem para nomear, mas nenhum deles é parceiro adequado. Finalmente, Deus cria a mulher do próprio corpo do homem, e quando Adão a vê, ele explode em poesia. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A solidão termina em parceria, igualdade e amor. Compare isso com as histórias sumérias, onde mulheres geralmente aparecem como propriedade ou ferramentas de reprodução. A elevação da mulher como igual parceira na imagem de Deus é outra revolução teológica que Gênesis oferece. E essa elevação teve efeitos profundos na história subsequente, mesmo que culturas repetidamente falhassem em viver de acordo com essa visão. Mas e quanto ao trabalho? A Bíblia realmente apresenta uma visão diferente do trabalho do que a mesopotâmica? Sim e não. Antes da queda em Gênesis 3, o trabalho é bom, criativo e satisfatório. É parte de como exercemos a imagem de Deus, trazendo ordem e beleza ao mundo. Mas depois da queda, o trabalho se torna labuta. Gênesis 3, 17 a 19, registra a maldição. Maldita é a terra por sua causa, e com trabalho penoso você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Agora o trabalho se parece mais com a visão mesopotâmica, penoso, frustrante, dominado por espinhos e suor. Mas há uma diferença crucial. Essa não é a intenção original de Deus. É consequência de rebelião humana, não design divino. E a narrativa bíblica promete redenção. Um dia, quando a maldição será revertida e o trabalho será restaurado à sua bondade original. As tábuas sumérias não oferecem tal esperança. O trabalho penoso é simplesmente a condição permanente da humanidade. Não há queda de um estado melhor. Então, não há possibilidade de restauração. Essa é uma diferença filosófica profunda que molda como cada cultura aborda sofrimento, significado e futuro. Curta este vídeo se você está vendo essas histórias antigas sob uma nova luz. E enquanto reflete sobre o que significa ser feito à imagem de Deus, não de um Deus morto, mas do Deus vivo, prepare-se para o próximo capítulo. Porque agora vamos colocar essas duas tradições lado a lado, texto por texto, e ver exatamente onde elas se encontram e onde divergem. E o que descobrimos vai surpreender você. Capítulo 6. Quando dois textos contam uma história. Estudiosos bíblicos desenvolveram um método chamado análise comparativa, onde colocam textos antigos lado a lado para identificar semelhanças e diferenças. Quando fazemos isso com Gênesis e os épicos mesopotâmicos, padrões fascinantes emergem. Não são apenas semelhanças superficiais, mas estruturas narrativas compartilhadas que sugerem forte interação cultural. Vamos começar com a estrutura da criação. O Enuma Elish tem 7 tábuas, cada uma descrevendo uma fase diferente do processo criativo. Gênesis 1 tem 7 dias, cada um com um ato criativo específico,
Coincidência? Talvez, mas o número 7 tinha profundo significado simbólico em todas as culturas do Oriente Médio antigo. Representava completude, perfeição, totalidade. Então, ambos os textos usam estrutura de 7 partes para comunicar que a criação é completa e ordenada. Tanto o Enuma Elish quanto Gênesis descrevem criação começando com águas primordiais. Ambos envolvem separação de águas para criar espaço habitável. Ambos culminam na criação da humanidade. Ambos terminam com os criadores descansando. Mas as diferenças teológicas são enormes. No Enuma Elish, Marduk descansa porque está cansado da batalha. Em Gênesis, Deus descansa não por exaustão, mas para estabelecer um padrão de trabalho e descanso para a humanidade. O 7º dia de Gênesis, o Shabat, se torna uma instituição central no judaísmo. Não é apenas descanso físico, mas reconhecimento de que somos mais do que trabalhadores. Somos seres criados para relacionamento com Deus, e o descanso semanal é tempo reservado para esse relacionamento. Isso contrasta fortemente com a visão mesopotâmica de que humanos existem principalmente para trabalho. Agora considere a história do dilúvio. O épico de Gilgamesh, que incorpora tradições sumérias mais antigas, contém uma narrativa de dilúvio notavelmente semelhante a Gênesis 6 a 9. Utnapishtim, como Noé, é avisado por um Deus sobre um dilúvio iminente. Como Noé, ele constrói um barco de acordo com especificações divinas. Como Noé, ele leva sua família e animais. Como Noé, ele envia pássaros para ver se as águas baixaram. Como Noé, ele oferece sacrifício depois de desembarcar. As semelhanças são tão próximas que não podem ser coincidência. Claramente, ambas as histórias derivam de uma tradição comum, ou uma influenciou a outra. A maioria dos estudiosos acredita que a versão mesopotâmica é mais antiga, então Gênesis estaria adaptando-a. Mas adaptar não significa simplesmente copiar. As diferenças são tão importantes quanto as semelhanças. No épico de Gilgamesh, os deuses enviam o dilúvio porque a humanidade está fazendo muito barulho e perturbando o sono divino. Essa é uma razão ridiculamente trivial para genocídio global. Em Gênesis, o dilúvio vem porque a terra estava cheia de violência e corrupção. Há peso moral na decisão de Deus. Não é capricho, há mais julgamento justo, embora severo. Depois do dilúvio no épico de Gilgamesh, os deuses imediatamente se arrependem porque percebem que não tem mais ninguém para adorá-los e alimentá-los. Eles precisam de humanos. Em Gênesis, Deus não precisa da humanidade, mas escolhe fazer aliança conosco. Deus promete nunca mais destruir a terra por dilúvio e coloca o arco-íris no céu como sinal dessa promessa. Essa é graça, não necessidade. Outro paralelo notável está nas listas de reis antediluvianos. Textos sumérios listam reis que governaram antes do dilúvio, alguns por dezenas de milhares de anos. Gênesis 5 lista patriarcas antes do dilúvio, alguns vivendo mais de 900 anos. Ambas as tradições preservam memória de longevidade excepcional nos tempos antigos. Por quê? Uma explicação é que ambas refletem uma visão comum de que a humanidade se degenerou ao longo do tempo, de um estado superior para um inferior. Nos tempos antigos, humanos eram mais próximos da divindade, então viviam mais tempo. Gradualmente, a vida se tornou mais curta à medida que a conexão com o divino enfraqueceu. Essa não é ciência moderna, mas é antropologia cultural universal. Quase todas as culturas antigas acreditavam em uma era de ouro perdida. Mas há outro elemento que conecta as tradições mesopotâmica e bíblica: a figura do rei sábio. Na Mesopotâmia,
7 sábios chamados Apkallu apareceram antes do dilúvio e ensinaram à humanidade as artes da civilização. Esses seres eram servos do deus Enki e agiam como mediadores entre o divino e o humano. Depois do dilúvio, eles desapareceram. Mas seu conhecimento continuou através de linhagens sacerdotais. A Bíblia não tem exatamente a mesma tradição dos Apkallu, mas tem figuras como Enoque, que caminhou com Deus e foi levado embora sem ver a morte. O livro de Enoque, popular no judaísmo antigo, expande dramaticamente seu papel, apresentando-o como receptor de revelações celestes e conhecimento profético. Então, embora os detalhes sejam diferentes, ambas as tradições preservam a ideia de figuras especiais que mediaram conhecimento divino à humanidade. Essas comparações nos levam a uma pergunta central. A Bíblia é apenas mais um exemplo de literatura do Oriente Médio antigo, compartilhando as mesmas estruturas mitológicas de seus vizinhos? Ou está fazendo algo único e transformador com essas estruturas? A maioria dos estudiosos hoje diria que é ambos. Gênesis usa formas literárias e imagens de seu contexto cultural, mas as transforma para comunicar uma visão teológica radicalmente diferente de Deus, humanidade e cosmos. Compartilhe este vídeo com alguém que se pergunta como a Bíblia se relaciona com outras literaturas antigas. E prepare-se, porque agora vamos mergulhar na história específica que causou mais controvérsia e mais supressão do que qualquer outra. A história do dilúvio e os mistérios que ele esconde sobre o que veio antes e o que veio depois. Capítulo 7. O dilúvio, que veio antes do dilúvio. A história do dilúvio de Noé é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia. Mas o que muitas pessoas não percebem é que quase todas as culturas antigas têm uma história de dilúvio. Mesopotâmia, Grécia, Índia, China, culturas nativas americanas, e todas preservam memórias de uma inundação catastrófica que quase destruiu a humanidade. Ou essas histórias derivam de um evento real, ou representam um arquétipo psicológico universal de julgamento e recomeço. A versão mesopotâmica, preservada em várias formas, é a mais próxima da narrativa bíblica. A mais completa está no épico de Gilgamesh. Gilgamesh, aterrorizado pela morte de seu amigo Enkidu, busca a imortalidade. Ele viaja até os confins da terra para encontrar Utnapishtim, o único humano que obteve vida eterna. Quando Gilgamesh pergunta como isso aconteceu, Utnapishtim conta a história do dilúvio. Os deuses, liderados por Enlil, decidem destruir a humanidade porque o barulho humano está perturbando seu descanso. Mas Ea, o deus da sabedoria, tem afeição pela humanidade e não quer que sejamos completamente destruídos. Ele não pode violar diretamente a decisão da Assembleia Divina, então ele fala com a parede do junco da casa de Utnapishtim, sabendo que Utnapishtim está ouvindo do outro lado. Ea instrui a parede a derrubar a casa e construir um barco, abandonar possessões e salvar vidas. Utnapishtim obedece. Ele constrói um enorme barco cúbico, cobre com betume, leva sua família, artesãos, animais e sementes de todas as coisas vivas. Então vem a tempestade. Por 6 dias e 6 noites, ventos furiosos e chuvas diluvianas devastam a terra. Até os deuses ficam aterrorizados pela destruição que causaram e se encolhem como cães. No 7º dia, a tempestade para. O barco encalha no Monte Nissir. Utnapishtim espera 7 dias, então envia uma pomba. Ela volta porque não encontra lugar para pousar. Ele envia uma andorinha, que também volta. Finalmente, ele envia um corvo, que não volta porque as águas baixaram. Utnapishtim então sai, oferece sacrifício
E os deuses, famintos porque não foram alimentados durante o dilúvio, descem como moscas sobre a oferenda. Compare com Gênesis. Deus vê que a maldade humana é grande e que toda inclinação dos pensamentos do coração humano é só má continuamente. Deus se entristece, mas decide não aniquilar completamente a humanidade. Ele instrui Noé, um homem justo, a construir uma arca. Noé obedece. O dilúvio vem. Depois que as águas baixam, Noé envia pássaros exatamente como Utnapishtim. Então, ele oferece sacrifício, e Deus faz aliança de nunca mais destruir a terra por dilúvio. A estrutura narrativa é quase idêntica, mas as motivações divinas são completamente diferentes. Barulho versus maldade moral. Deuses caprichosos versus um Deus justo. Necessidade divina de oferendas versus graça divina estabelecendo aliança. O contraste não poderia ser mais claro, mas há outro aspecto da história do dilúvio que raramente é discutido. O que causou a maldade tão grande que Deus decidiu destruir tudo? Gênesis 6 responde colocando a história dos filhos de Deus e as filhas dos homens imediatamente antes do dilúvio. A implicação é clara. A corrupção resultante dessa união mista foi tão grave que exigiu um recomeço radical. O livro de Enoque, amplamente lido no judaísmo do Segundo Templo e citado no Novo Testamento, expande dramaticamente essa história. Descreve como 200 anjos vigilantes, liderados por Azazel e Semiasa, desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto de tomar esposas humanas. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, feitiçaria, raízes medicinais, astrologia, sinais celestes e especialmente a fabricação de armas e ornamentos. Seus filhos, os gigantes Nefilim, cresceram até ter 300 cúbitos de altura e consumiram todos os recursos da terra. Quando a comida acabou, eles começaram a devorar humanos e uns aos outros. Violência, feitiçaria e corrupção sexual se espalharam pela terra. Finalmente, os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel levaram o caso diante de Deus, e Deus decidiu enviar o dilúvio para purificar a terra. Essa narrativa expandida nunca entrou no cânon bíblico protestante, embora esteja na Bíblia ortodoxa etíope. Por quê? Porque autoridades religiosas posteriores decidiram que essa história não deveria ser amplamente conhecida. Talvez porque levanta questões perturbadoras sobre anjos caídos, hibridização espiritual e conhecimento proibido. Talvez porque sugere que nem todo conhecimento é bom, que algumas coisas não devem ser aprendidas. A tradição mesopotâmica tem paralelos aqui. Os Apkallu, os 7 sábios que trouxeram civilização antes do dilúvio, também desapareceram depois dele. Alguns textos sugerem que seus ensinamentos se tornaram corrompidos, levando ao desastre. Depois do dilúvio, o conhecimento teve que ser reconstruído de forma mais cuidadosa, com salvaguardas adequadas. Essa é uma ideia profunda que perdemos na modernidade. Assumimos que todo conhecimento é neutro e que saber mais é sempre melhor. Mas as tradições antigas entendiam que conhecimento tem poder, e poder sem sabedoria é perigoso. Certas tecnologias, certos conhecimentos, certas capacidades podem ser destrutivas se obtidas antes que a maturidade moral as acompanhe. Curta este vídeo se você está vendo a história do dilúvio de uma forma totalmente nova. E enquanto você reflete sobre conhecimento proibido e anjos caídos, prepare-se, porque agora vamos falar sobre os 7 sábios diretamente. Esses seres misteriosos que a Mesopotâmia venerava e que a Bíblia parece reconhecer nas sombras. E quando entendermos quem eles eram, vamos entender por que essa história foi escondida por tanto tempo. Capítulo 8. Os 7 sábios
e o conhecimento perdido. Os Apkallu ocupam um lugar único na tradição mesopotâmica. Eles não eram deuses, mas não eram exatamente humanos também. Descritos como servos do deus Enki, eles apareceram antes do grande dilúvio para ensinar à humanidade primitiva como viver em civilização. Cada um dos 7 Apkallu serviu como conselheiro para um dos reis antediluvianos. Juntos, eles estabeleceram os fundamentos de tudo o que chamamos de cultura: construção de cidades, templos, leis, agricultura, escrita e matemática. Representações artísticas dos Apkallu os mostram como figuras híbridas, parte humano e parte peixe, ou como pássaros com cabeça humana. Essa iconografia sugere que eles não eram totalmente deste mundo. Eles vinham de outro reino, trazendo conhecimento que os humanos não poderiam ter descoberto por conta própria. Depois do dilúvio, os Apkallu não aparecem mais, mas seu conhecimento continuou através de sucessões sacerdotais cuidadosamente guardadas. Essa tradição dos sábios antediluvianos tem paralelos em outras culturas. Os egípcios falavam de Thoth, o deus da sabedoria que ensinou à humanidade a escrita e a magia. Os gregos tinham Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e o deu aos humanos, junto com o conhecimento de artes e ciências. Em cada caso, há um mediador que traz conhecimento divino ou avançado à humanidade primitiva. A Bíblia não tem uma tradição exatamente paralela aos Apkallu, mas tem elementos relacionados. Gênesis 4 descreve os descendentes de Caim desenvolvendo várias artes. Jabal foi pai dos que habitam em tendas e criam gado. Jubal foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim forjava todos os tipos de ferramentas de bronze e ferro. Aqui está música, metalurgia e pecuária surgindo rapidamente na linhagem de Caim. Mas há algo interessante. Essas inovações culturais vêm da linhagem amaldiçoada de Caim, não da linhagem piedosa de Sete. O que isso significa? Talvez que tecnologia e cultura não são inerentemente boas ou más, mas podem ser usadas para o bem ou para o mal, dependendo do coração humano. Ou talvez que aqueles separados de Deus frequentemente buscam compensar através de realizações humanas. Enoque, da linhagem de Sete, é a figura mais próxima que a Bíblia tem de um Apkallu. Gênesis 5, 21 a 24 diz que Enoque caminhou com Deus 300 anos, e então não foi mais, porque Deus o tomou. Esse texto críptico gerou enorme especulação. Para onde Deus o levou? Por quê? O que ele aprendeu durante aqueles 300 anos caminhando com Deus? O livro de Enoque responde essas perguntas em detalhes elaborados. Enoque é levado em jornadas celestes pelos anjos, mostrado os segredos do universo, os movimentos dos corpos celestes, os lugares de punição para anjos caídos, e os eventos futuros, incluindo o julgamento final. Ele se torna um escriba celestial, registrando tudo o que vê para a instrução das gerações futuras. Essa versão expandida de Enoque era extremamente popular no judaísmo antigo. Fragmentos do livro de Enoque foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, mostrando que a comunidade de Qumran o considerava escritura. O Novo Testamento cita Enoque diretamente. Judas 14 a 15 diz: Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre eles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos. Isso é uma citação direta de 1 Enoque 1, 9. Então, por que o livro de Enoque não está em nossas Bíblias? A história é complicada. Os primeiros cristãos debateram quais livros eram inspirados. Alguns, como Tertuliano e Clemente de Alexandria, citavam Enoque como escritura. Outros eram mais cautelosos. Eventualmente, no 4º século,
À medida que o cânon bíblico era formalizado, Enoque foi excluído na maioria das tradições cristãs. Apenas a Igreja Ortodoxa Etíope o preservou como escritura canônica. Por que essa rejeição? Várias razões. Primeiro, sua origem era incerta. Ninguém realmente acreditava que Enoque antediluviano o escreveu. Era claramente um texto do período do Segundo Templo. Segundo, sua angelologia elaborada e demonologia pareciam excessivas para alguns líderes da Igreja. Terceiro, grupos heréticos como os gnósticos usavam o livro de Enoque para apoiar suas próprias teologias estranhas. Para proteger a ortodoxia, líderes da Igreja decidiram que Enoque era interessante, mas não inspirado. Mas removendo Enoque do cânon, algo foi perdido. A conexão entre Gênesis 6 e o dilúvio ficou obscura. A natureza dos filhos de Deus e dos Nefilim ficou misteriosa. E a tradição de conhecimento transmitido de eras pré-diluvianas foi cortada. Isso teve consequências. Sem esse contexto, muitas passagens bíblicas sobre anjos caídos, demônios e batalha espiritual ficaram confusas. Os 7 sábios mesopotâmicos e a figura de Enoque representam algo importante que ambas as tradições entendiam. Conhecimento tem história. As coisas que sabemos não surgiram do nada. Alguém as descobriu, alguém as ensinou, alguém as transmitiu. E em tempos antigos, quando a escrita era nova e rara, preservar conhecimento era tarefa sagrada confiada a escribas e sacerdotes. Mas havia também conhecimento perigoso. As tábuas mesopotâmicas falam de textos secretos que não deveriam ser ensinados a todos, apenas a iniciados cuidadosamente selecionados. A Bíblia fala de mistérios que foram escondidos, mas agora são revelados. Há tensão constante entre revelar e esconder, entre compartilhar conhecimento amplamente e guardá-lo com cuidado. Compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios antigos e conhecimento perdido. E prepare-se para o próximo capítulo, onde finalmente respondemos à pergunta que tem nos perseguido desde o início. Por que essa história foi escondida? Porque autoridades religiosas não queriam que você soubesse sobre as tábuas sumérias e suas conexões com a Bíblia. A resposta vai surpreender e talvez perturbar você. Capítulo 9. Por que esconderam essa história? Durante a maior parte da história cristã, a maioria dos crentes não tinha acesso direto à Bíblia. Poucos sabiam ler, livros eram raros e caros, e os serviços da igreja eram realizados em latim, uma língua que pessoas comuns não entendiam. O clero controlava o conhecimento bíblico, interpretava as escrituras e dizia às pessoas o que acreditar. Esse sistema funcionou por mais de 1000 anos. Então, veio a invenção da imprensa. De repente, Bíblias poderiam ser produzidas em massa. Reformadores como Lutero traduziram as escrituras para línguas vernáculas. Pessoas comuns começaram a ler a Bíblia por si mesmas. E quando fizeram isso, começaram a fazer perguntas. Por que essa passagem contradiz aquela? Quem eram os Nefilim? Por que Deus ordenou o genocídio? Por que há 2 histórias de criação diferentes em Gênesis 1 e 2? As autoridades religiosas ficaram nervosas. Perguntas levam a dúvidas. Dúvidas levam à heresia. Heresia ameaça poder institucional. Então, mecanismos de controle foram estabelecidos. Certos livros foram proibidos. Certas interpretações foram declaradas ortodoxas, outras heréticas. E certas informações sobre o contexto histórico da Bíblia foram suprimidas ou minimizadas. Quando arqueólogos no século XIX começaram a desenterrar as bibliotecas da antiga Mesopotâmia, descobrindo tábuas com histórias de criação e dilúvio que predatavam a Bíblia, isso criou crise.
Como explicar as semelhanças? Como manter a crença na revelação única da Bíblia quando textos pagãos mais antigos contam histórias tão semelhantes? Algumas vozes argumentaram que as descobertas arqueológicas confirmavam a Bíblia. Veja, havia mesmo um dilúvio. As histórias da Bíblia são baseadas em eventos reais que todas as culturas lembravam. Mas outros viram ameaça. Se Gênesis está apenas recontando mitos mesopotâmicos, então não é revelação divina única. É apenas mais um exemplo de literatura antiga do Oriente Médio. Estudiosos liberais abraçaram essa segunda perspectiva. Eles começaram a analisar a Bíblia como qualquer outro texto antigo, identificando fontes, influências culturais e desenvolvimento histórico. A hipótese documentária propôs que o Pentateuco foi compilado de várias fontes escritas em diferentes períodos. Gênesis, longe de ser escrito por Moisés, foi visto como produto de escribas do exílio babilônico, editando juntas tradições antigas, usando material mesopotâmico ao qual tinham acesso durante o cativeiro. Estudiosos conservadores resistiram fortemente. Eles argumentaram pela autoria mosaica tradicional, pela inspiração verbal da Escritura, pela revelação direta de Deus a Moisés no Sinai. Eles minimizaram ou negaram as semelhanças com textos mesopotâmicos, ou argumentaram que os textos mesopotâmicos eram, na verdade, corrupções posteriores de revelações originais dadas à humanidade no início. Esse debate continua até hoje. E no meio estão crentes comuns, confusos sobre o que acreditar. Se eles aprenderem sobre as tábuas sumérias e as óbvias semelhanças com Gênesis, sua fé será destruída. Ou pode ser aprofundada por entender o contexto histórico no qual a Bíblia foi escrita. A resposta depende de como você entende a inspiração das Escrituras. Se você acredita que inspiração significa ditado verbal divino, onde cada palavra foi diretamente comunicada por Deus, sem influência humana ou cultural, então, textos mesopotâmicos são problema. Mas se você entende inspiração como Deus trabalhando através de autores humanos, usando suas linguagens, culturas e contextos para comunicar verdade divina, então, não há problema. De fato, a segunda visão faz mais justiça ao que realmente vemos na Bíblia. A Bíblia é claramente produto de autores humanos específicos, escrevendo em tempos e lugares específicos. Gênesis reflete o mundo do Oriente Médio Antigo. Os profetas respondem a situações políticas concretas. Os evangelhos são escritos em grego koiné, a língua comum do mundo mediterrâneo do primeiro século. Paulo usa retórica greco-romana em suas cartas. Deus não removeu os escritores bíblicos de suas culturas e contextos. Ele trabalhou através deles, neles, com eles. E isso significa que a Bíblia naturalmente compartilha formas literárias, imagens e até estruturas narrativas com outras literaturas de seu tempo e lugar. Isso não diminui sua inspiração. Na verdade, testemunha a beleza de como Deus se comunica, entrando em nosso mundo, usando nossa linguagem, encontrando-nos onde estamos. Mas por que, então, as autoridades religiosas frequentemente escondem ou minimizam esses contextos? Por medo. Medo de que as pessoas não consigam lidar com complexidade. Medo de que a fé seja frágil e quebre com qualquer desafio. Medo de perder controle sobre interpretação e crença. E às vezes, honestamente, ignorância. Muitos líderes religiosos simplesmente não sabem sobre as tábuas sumérias ou não estudaram a arqueologia do Oriente Médio Antigo. Mas na era da internet, esconder informações não funciona mais. Qualquer pessoa pode buscar Enuma Elish e ler por si mesma. Qualquer um pode comparar o épico de Gilgamesh com a história de Noé. Então,
A Igreja tem duas opções: continuar negando e minimizando, ou abraçar as descobertas arqueológicas e ensinar os fiéis como integrá-las em uma fé madura e informada. Inscreva-se para mais conteúdo que não tem medo de fazer as perguntas difíceis. E agora, no próximo capítulo, vamos explorar a pergunta que mais incomoda: o que Adão nunca soube? O que aconteceu antes de sua criação que foi apagado da memória? E por que isso importa para como entendemos nossa própria história?